Desde que me conheço, eu ouço que heróis como o Capitão América e o Superman são chatos. Não são interessantes. São daqueles que a maioria julga se você disser que é o seu personagem favorito. É o tipo de coisa que vira debate. Entretanto, este que vos fala sempre gostou dos líderes e dos certinhos, seja pela educação que tive, ou por eu ser contra ações tão violentas como alguns personagens tão adorados gostam de agir, já que sempre fugi de participar de um combate mesmo na escola. Podem me chamar de covarde se vocês quiserem. Antigamente, era apenas gosto, e meu carinho pelos mais violentos era maior. Atualmente, isso mudou. Conforme me aprofundava em análises de obras audiovisuais e até mesmo na fonte de quadrinhos, mais gosto eu aderia por esses heróis. Sendo assim, eu decidi fazer um vídeo explicando o meu lado e o de todos que gostam desses heróis, para que mesmo você, caro espectador que não concorde, pelo menos compreenda o valor desses heróis e do porquê gostamos de cada um deles. Além de ser necessário dizer, amo os outros que vou de certo modo criticar, não tenho ranço por nenhum deles. Porém, eu precisava enfatizar isso perante o que virá a seguir. Quero iniciar toda a minha proposta com algo que acho bem curioso. Não importa se a pessoa gosta mais do Superman ou do Batman, do Homem de Ferro ou do Capitão América. É 99% unanimidade gostarem do Homem-Aranha. Agora me fala por quê? Personagem mais certinho do que ele não existe, gente. Tanto que ele não pode empunhar o martelo do Thor. Não porque ele não é digno, mas porque ele não mataria alguém se fosse preciso. Algo que o Capitão América faria. Por isso consegue erguer. O garoto quer dar certo com o amor da sua vida. Chega em casa 10 horas por causa da tia May. E tem que pagar as contas de casa. O herói não mata, faz muitas piadas. E é o maior fã do Capitão América. Não é todo aquele chegado no Homem de Ferro como a maioria pensa graças aos filmes da Marvel. Aí, podem falar que é pelo senso de humor dele. Mas eu discordo, já que o Batman não tem isso e é o segundo favorito do público em geral. Só que o Peter Parker tem uma coisa muito importante, o que mexe com a visão de todos para acabarem se identificando. Ele é um herói falho. Ele perdeu o tio graças à soberba. Ele causou a morte da namorada. Ele não conseguiu salvar o sogro, entre tantas outras pessoas. Isso que tem as contas para pagar e um emprego nada justo. Fácil o herói mais humano. Da mesma forma que muitos amam os X-Men pela representatividade que trazem de todas as minorias. Mas isso não é o suficiente, porque o Ciclope não tem tantos fãs assim, pelo menos da mídia em geral. Nos quadrinhos pode até ter bastante. Talvez, em parte graças aos filmes, né? Mas rogo para que após X-Men 97 isso mude. A mim, meus X-Men. Uma época que marcou muito foi o evento Guerra Civil. As pessoas escolhiam lados, indo mais pelos personagens nos times do que a história em si. Só que quando era para falar de Tony Stark e Steve Rogers, chegava a impressionar o número de gente que defendia e amava o Homem de Ferro pelo jeito descolado dele, sarcástico, não levando as coisas a sério. Isso o povo gosta. O rico que faz merda. Ironicamente, dá pra pensar em muitos políticos assim. Agora, o Capitão América não. Ele não brinca, dá bronca quando Stark passa dos limites. Aí na hora que o Homem de Ferro vira um capacho do governo e o Capitão vira um fugitivo, um homem contra as leis, indo contra o símbolo que ele usa, trazendo um teor mais da hora para o personagem, continuam não gostando dele. Aí, apelando rapidamente para os religiosos, mas não levem pro coração, tá? Eu digo isso porque eu também sou cristão. Gostam de Jesus, mas não gostam dos heróis bonzinhos? Jesus, o ser que não veio da terra, mas foi criado nela, para ensinar bondade e amor, trazer esperança, abençoar os pecadores, mesmo com todo o poder do mundo. Nunca usou a bel prazer, se sacrificando de modo horroroso pelas pessoas boas e más, se permitindo sentir dor, para então ressuscitar e falar que estaria aqui para cada uma delas quando precisasse. Mas o Superman é chato, né? Sabe o maior problema? O modo superficial que todos veem, como se o homem ser muito poderoso tirasse todo o lado falho que ainda existe nele. Algo que filmes exploram vez ou outra, mas as séries Smallville e principalmente Superman e Lois conseguiram trabalhar muito mais. Os sentimentos, o autocontrole, o modo minucioso que precisa agir para não causar medo. Como um imigrante
que chega nos Estados Unidos e precisa tomar muito cuidado com cada ação realizada. Mesmo com tudo isso, é alguém que salva as pessoas e sorri. Diz que vai ficar tudo bem, que aquele acidente foi um caso único e dificilmente se repetirá. É alguém que busca ajudar ao máximo, mesmo ainda não sendo capaz de acabar com a guerra e a fome, pois não irá criar uma ditadura tomando a liberdade do povo da terra. Eu acho que quem critica os certinhos ou líderes nunca pararam para pensar no combate interno que eles enfrentam além do que é visto ali. O Capitão América é um jovem de criação modesta que aceitou fazer parte de um experimento do governo para ajudar as pessoas, ajudar os Estados Unidos, e não só precisou lidar com ser congelado e posto numa era fora da sua, sem saber qual é o seu lugar, como entender que precisaria ir contra o país que deu seus poderes, já que passou a enxergar o que um dia conseguiram esconder muito bem, sendo um homem que não consegue se estabelecer no novo período e precisou lutar contra a sua crença. O Ciclope é um jovem criado numa mansão com pessoas iguais a ele, que precisam se esconder graças ao preconceito dos humanos. E mesmo que não possa viver sem um visor que proteja seus olhos dos outros, busca sempre ajudar os oprimidos e encontrar um jeito de viver de igual para igual com aqueles que o abominam e o tiram do sério direto. Ainda assim, quando o limite é passado, ele não abaixa a cabeça e reprime o sentimento de vingança, de raiva. Ele obedece às diretrizes de Xavier por saber que é o certo, porque caso não seja, desobedecer não será uma escolha ignorada. O Asa Noturna é uma criança que perdeu seus pais muito cedo. Foi adotado por um homem que se vestia de morcego para espancar um monte de gente e não pensava no trauma que isso podia causar nas vítimas. Ele era o garoto que levantava o clima, que dizia para os cidadãos que tudo ficaria bem, que não permitia uma criação fria obscurecer sua alma alegre, a ponto de, ao contrário do pai adotivo, acreditar que ele e seus amigos podiam fazer a diferença sozinhos, formando uma própria equipe, encontrando um meio de liderar como seu chefe nunca conseguiu, aproveitando isso para sair das sombras e fazer seu próprio nome em uma cidade diferente, trazendo esperança ao invés de pavor. E Superman, um ser de outro planeta, que precisa lidar com a xenofobia sobre isso e com o poder extremo que tem. Ou acham que tudo que ele faz não apresenta um mínimo senso de controle a cada segundo, para não amassar o celular, deixar alguém surdo, esfriar a bebida ou destruir qualquer coisa jogada contra ele. Precisando fazer um papel que proteja aqueles que ama e deixar claro para o governo americano que, mesmo agindo pela região, não é um cachorrinho deles para ser usado a bel prazer. Ele é o protetor do mundo. E mesmo assim, precisa saber quando pode ignorar um pedido de socorro para poder viver. Coisa que a maioria dos heróis consegue normalmente, por não terem uma audição potente como a sua. Ser herói e líder é sempre assumir um fardo, uma responsabilidade. E o que me atrai tanto em cada um, não necessariamente precisando ser um herói de quadrinhos, pode ser o Jon Snow em Game of Thrones, o Ranger Vermelho nos Power Rangers, ou o Leonardo das Tartarugas Ninja. É como esses personagens certinhos conseguem se manter íntegros, buscando fazer a coisa certa, o que a lei aprova, olhando na perspectiva que uma visão nebulosa pode atrapalhar, até que algo extremamente absurdo aconteça e consiga tirar tal personagem do sério. É aí que mora uma das maiores graças. Viver a todo momento com raiva, batendo, matando, descartando a própria fúria, acaba sendo algo banal para com os heróis que fazem isso direto. O espectador já espera essa reação. Agora, quando você vê o cara mais certinho ficando furioso, apresentando uma ação que não está acostumado a ver, é algo não só mais empolgante de se ver, como traz a sensação de que finalmente o bicho vai pegar. Então, verdade seja dita, o Ciclope ou Superman bravo é muito mais empolgante de assistir do que o Wolverine e o Batman, que já tem aquela carinha de bravo, de irritado. Não à toa, muitos cinemas vibraram com o início de Vingadores Ultimato. O cara mais certinho estava literalmente deixando claro para o grupo que a intenção deles para com o vilão era outra agora. Let's go get this. Ou, os mais nostálgicos podem relembrar de dois momentos épicos na Liga da Justiça Sem Limites,
quando o bobão do Flash, que dificilmente se levava a sério, usou todo o seu poder com fúria para salvar o mundo, quebrando o uso casual de seus poderes. E no final da série, quando o Superman finalmente se sentiu livre para liberar toda a sua força contra o Darkseid. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle. Mas você aguenta, que temos aqui uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar. Vocês que valorizam tanto heróis como Batman, Homem de Ferro e Wolverine, já se perguntaram por que cada um deles respeita tanto a contraparte, o líder do grupo? Por que, mesmo falando sobre o palavrão, Stark deixa que o capitão dê as ordens? Por que, quando o Superman morreu, o Batman foi no túmulo sozinho sofrer e dizer que ele era o melhor entre todos? Por que Wolverine, sendo tão selvagem e desobediente, aceitava usar o uniforme amarelo colorido, a Ordem do Ciclope? O respeito vem por terem noção de que esses heróis eram melhores, eram pessoas mais íntegras do que eles. E se engana quem pensa que ser íntegro é fácil, como se não houvesse a tentação de ignorar o problema, de deixar o grupo se virar, de perder o controle sobre as suas ações. É muito fácil seguir o caminho de alguém como Wolverine ou Batman, se fechando do mundo graças aos traumas do passado, abraçando a dor e respondendo a ela com a justiça das próprias mãos, onde mesmo que não mate, deixa o criminoso machucado o suficiente para nunca mais andar ou respirar direito. É fácil sentir raiva pelos que praticam o mal. Difícil? Difícil é dar uma segunda chance. É responder com amor, com inteligência. É não se descontrolar. É buscar inspirar as pessoas e não amedrontar elas. É ser humilde e não deixar o ego subir a cabeça. Se pegar diversas obras que trabalham com um protagonista-chefe, que lidera pessoas ou um local de trabalho, é extremamente comum ver este tratar alguns com desdém, a favor do próprio gosto, agir de maneira impulsiva porque simplesmente pode. E não estou falando que está errado gostar desses personagens, eu mesmo amo cada um deles. É humano, faz parte, quem não tiraria um gostinho? E é aí que entra a minha apreciação pelo Superman, o Capitão América, o Asa Noturna, o Ciclope ou o próprio Xavier. Heróis que tratam todos da mesma forma, que não deixam o poder, a sabedoria ou a liderança subir a cabeça. Muitos deles nem gostam deste fardo, mas assumem porque é o que precisa ser feito. É neles que os outros vão se inspirar. Independente de cada combatente ser muito bom com suas habilidades para lutar sozinho, em um momento de grande batalha, de um momento inesperado chegando com tudo, são os líderes que pensam rápido e determinam o que precisa ser feito. Isso não é para qualquer um. Mesmo o Flash com a cabeça mais rápida do mundo pode não ser capaz de se portar como alguém que entende como enfrentar a próxima luta. É o tipo de herói que deve ser liderado e inspirado. A pergunta do título do vídeo não pede uma resposta. O ponto daqui é afirmar uma visão minha, um lado que explique meu carinho por esses personagens que podem não parecer falhos, quando na real só não deixam transparecer. Verdade seja dita, em situações desesperadoras, qualquer um gostaria de ter um desses personagens ao seu lado. Mesmo não acreditando nas palavras otimistas, seria bom ter um outro ponto de vista. Para mim, é muito difícil me imaginar executando o papel de cada um deles, o que faz cada um ser tão interessante e especial, não deixando o medo vencer e nem propagando isso para criar uma imagem que faça seus antagonistas temerem a própria presença. São heróis temidos pelo papel que executam, pela responsabilidade, pela sabedoria, mas principalmente por aquele sorriso de canto que tem completa certeza do que está fazendo, ou do que vai fazer, dando um direcionamento a quem necessita, e uma resposta para as perguntas que amedrontam, que levam a perder o rumo, refletindo o potencial que podemos alcançar. Basta acreditar.